Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa, feito com a linha Charme, atendendo a pedidos. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vão sim conseguir fazer. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que gosta de crochê, de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu estou imensamente agradecida a cada um de vocês que tem assistido às minhas aulas, que tem compartilhado, que tem deixado a sua mensagem e sugestões. Eu agradeço muito. Antes eu fazia apenas caminhos de mesa com barbante, atendendo a sugestões, atendendo a pedidos. Eu estou começando a fazer com linha Charme, com a linha Anne, fio duplo, com apenas um fio. Isso é atendendo a pedidos, então eu fico muito agradecida. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu já falei, eu confeccionei este caminho de mesa com o fio Charme. Ele ficou medindo no comprimento de uma ponta, a outra ficou exatamente com 1 metro e na largura ficou com 41 centímetros. Eu usei a agulha de número 3. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem como é lindo este gráfico. Então vejam se eu não tenho razão. Eu achei esse gráfico muito lindo, por isso eu resolvi trazer para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Para fazer este caminho de mesa, eu usei um rolo desse do fio Charme todo e um pouco desse. Então, eu usei um pouco só deste rolo. Então, eu aconselho, caso vocês queiram fazer nessa medida, exatamente na medida que eu fiz, vocês terão que comprar 2 rolos. Ou queiram fazer maior, também 2 rolos dá. Porque aqui, ó, sobrou muito, muito mesmo. Então, para vocês que gostam de saber, eu usei um rolo e um pouco do segundo rolo. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o fio Charme da Círculo. Esse rolo, ele tem 396 metros, ele é 100% algodão, o tex dele é 378 e a cor é 1289. Então, esta é a linha que nós vamos usar para fazer o nosso trabalho hoje. E vou usar a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 89 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 89 correntes. Fiz aqui as 89 correntes. Vou marcar aqui a última corrente que fizemos e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, eu vou voltar naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Então, essa é a nossa primeira carreira, nós vamos fazer uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na nossa linha, entrar aqui na corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, tirar as outras 2. Vamos fazer assim por toda esta corrente, uma carreira de pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago
para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira. Esta é a nossa carreira base, é aquela carreira que eu gosto de fazer em todos os meus trabalhos. Eu gosto de fazer essa primeira carreira com pontos altos. Eu acho que fica mais estruturado o nosso caminho de mesa ou o nosso tapete. Então, essa é a nossa primeira carreira. Eu fiquei aqui num total de 90 pontos altos. Por que 90 pontos altos? Porque eu fiz 89 correntes, e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 90 pontos altos. Agora sim, vamos para o nosso gráfico. Eu vou subir aqui com duas correntes, uma, duas. Vou fazer apenas duas, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer apenas duas. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. Nós vamos ficar no total de 3 pontos altos. Então, um ponto alto, 2. Ficamos no total de 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro vou fazer um ponto alto. Vou novamente fazer 3 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer 2, 3 pontos altos. Então, essa lateral nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa, tanto deste lado como vamos fazer também do outro lado. Então, numa ponta e na outra, nós vamos fazer este detalhe. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro fazer um ponto alto. Vamos fazer aqui, neste início, 4 quadrados. Então, já fiz um, vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro vou fazer um ponto alto, 2 quadrados. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto, 3 quadrados. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Então, fizemos aqui 4 quadrados, 1, 2, 3, 4. Vamos fazer aqui 4 pontos altos. Então, fizemos 1, 2, 3, 4 pontos altos. Feito isto, vamos fazer agora 7 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, um ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, terceiro, copiar o ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui um total de 7 quadrados. Já fizemos 3, vamos fazer os outros 4. Então, acabei aqui os meus 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Feito isto, agora vamos fazer mais 4 pontos altos. Então, fizemos um, vamos fazer o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Feito isto, vou novamente fazer os 7 quadrados, aí repetir os 4 pontos altos, e lá na outra ponta nós vamos fazer os 4 quadrados e este acabamento. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha primeira carreira do meu gráfico. Então, nós subimos aqui com 2 correntes, coloquei 2 correntes porque é a altura do meu ponto alto. Então, 2 correntes, copiei 2 pontos altos. Ficamos aqui neste início com 3 pontos altos. Fiz aqui 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior, fiz mais 3 pontos altos. Aí, eu fiz 4 quadrados. Então, 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro fiz um ponto alto. 2 correntes, pulei 2 pontos altos, no terceiro, ponto alto. Então, eu fiz aqui 4 quadrados. Feito isto, eu fiz 4 pontos altos, aí 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Mais 4 pontos altos, mais 7 quadrados. E aqui nesta ponta, nós vamos fazer da mesma forma que iniciamos aqui. Então, vamos fazer os 4 quadrados, os 3 pontos altos, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e os últimos 3 pontos altos. Então, encerramos aqui essa nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir aqui com 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os outros 2 pontos altos. Vamos ficar com 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes, pular as correntes e copiar os outros 3 pontos altos. Então, como eu falei, este início aqui nós vamos levar até o final do nosso caminho de mesa, tanto nesta ponta quanto na outra ponta.
Então, já fiz aqui este início, 3 pontos altos, 2 correntes, pulando 2 correntes e os 3 pontos altos. Agora, dos 4 quadrados, nós vamos copiar 3. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar um quadrado, 2 correntes, copiar o segundo quadrado, 2 correntes, copiar o terceiro quadrado. Na carreira anterior eram 4, nós vamos copiar 3. E vamos fechar aqui o quarto quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto do grupo de 4 pontos altos. Então, nós fechamos um quadrado anterior aos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, eu vou abrir um quadrado, então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e aqui copiar o quarto ponto alto. Vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, ficou desta forma. Na carreira anterior eram 4 quadrados, aqui eu copiei 3. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui em cima dos 7 quadrados que nós fizemos da carreira anterior, eu fechei aqui o primeiro, vou copiar 5 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto quadrado. Então, vou copiar 5 quadrados. Chegamos próximo aos pontos altos novamente, então, vou fechar este último quadrado. São 2 correntes, vou colocar 2 pontos altos. Copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Fazer 2 correntes e abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Pular os 2 pontos altos e copiar aqui o último ponto alto do grupo de pontos altos. Então, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos. Vou fechar o próximo quadrado. O próximo quadrado após os pontos altos. Então, esta nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou adiantar essa carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei a segunda carreira do nosso gráfico. Fiz aqui este início, como nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos, de um lado e do outro. Aí, aqui no meio, na carreira anterior, nós deixamos 4 quadrados. Aqui, nós vamos copiar apenas 3, fechar um quadrado anterior aos pontos altos, abrir um quadrado em cima dos pontos altos e fechar um quadrado após os pontos altos. Aqui na carreira anterior eram 7 quadrados, aqui copiamos 5, porque nós fechamos o primeiro quadrado dos 7 e o 7º quadrado. Então, ficamos aqui com 5 quadrados abertos. Então, fechamos este quadrado, copiamos 5 quadrados, fechamos o quadrado antes dos pontos altos, abrimos um quadrado em cima dos pontos altos, fechamos um quadrado após os pontos altos. Fizemos assim até o final da nossa carreira. Neste final, deixamos os 3 quadrados e copiamos aqui o finalzinho. Então, esta é a nossa segunda carreira do nosso gráfico. Vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu copiei aqui este início, subi com as 2 correntes, completei os 3 pontos altos. Fiz as 2 correntes, copiei os outros 3 pontos altos. Agora, na carreira anterior, eram 3 quadrados. Agora, nós vamos copiar apenas 2. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, copiar o segundo quadrado. Aqui no terceiro quadrado, nós vamos fechar. Então, vamos fazer aqui 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Feitas as 5 correntes, nós vamos pular estes pontos altos. Aqui nós vamos fazer um ponto alto triplo. Para quem não sabe fazer o ponto alto triplo, nós vamos dar 3 laçadas na agulha Então, vamos laçar uma vez, 2, 3. Feito isso, eu vou aqui no meio e vou tirando, eliminando de 2 em 2 argolas. Então, eu vou aqui no meio, vou puxar a nossa linha. Ficou desta forma. Agora, eu vou laçar a linha, tirar 2 argolas. Laçar a linha novamente, tirar mais 2.
laçar novamente, mais duas, laçar novamente, tirar as últimas duas. Este é o nosso ponto alto triplo. Novamente, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular aqui os 3 pontos altos, 1, 2, 3, e aqui no quarto ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. Vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos e copiar o ponto alto já existente. Então, fechei aqui o quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, na carreira anterior, eram 5 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fechei o primeiro quadrado, vou copiar 3 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, copiar aqui um quadrado, 2 correntes, copiar o segundo quadrado, 2 correntes, copiar o terceiro quadrado. Então, copiamos aqui 3 quadrados. Vou fechar o quadrado antes dos pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, aqui neste meio, eu vou novamente fazer os 3. Aqui neste meio, vou novamente fazer o ponto alto triplo. Vamos dar 3 laçadas na agulha. 1, 2, 3. Feito isto, vou entrar aqui neste meio, vou puxar a nossa linha e vou tirando de 2 em 2 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar a linha, tirar mais 2, laçar mais 2 e, por fim, as últimas 2. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular os 3 pontos altos e copiar o último ponto alto. E fechar o quadrado após os pontos altos. Então, fizemos aqui os 2 pontos altos e vou copiar o ponto alto já existente. Então, esta nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou terminar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei a terceira carreira do nosso gráfico. Copiei este início, que é a base. Aqui, na carreira anterior, nós havíamos deixado 3 quadrados. Aqui, vamos copiar apenas 2. Vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Aqui, em cima dos pontos altos, eu fiz 5 correntes. Aqui, no meio do quadrado, eu fiz um ponto alto triplo. Aqui, eu fiz 5 correntes, pulei os 3 pontos altos. No quarto, copiei o quarto ponto alto. Fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui, no meio, eram 5 quadrados, eu copiei 3 e fechei o quadrado novamente anterior aos pontos altos. Fiz as 5 correntes, pulei estes pontos altos, aqui fiz um ponto alto triplo. 5 correntes, pulei os 3 pontos altos, copiei o quarto e fechei o próximo quadrado. Fizemos assim até o final da nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui o início, que nós só vamos copiar. Chegamos aqui em cima dos quadrados. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 2 quadrados abertos. Agora, vamos copiar apenas um. Então, vou fazer 2 correntes e copiar um quadrado. Vou fechar este quadrado anterior aos pontos altos. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Fechamos o quadrado anterior aos pontos altos. Aqui, nós fizemos 5 correntes. Agora, nós vamos fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Feito isto, vamos lá no meio, próximo ao ponto alto triplo, vamos fazer aqui um ponto baixo antes do ponto alto triplo. No ponto alto triplo, nós vamos fazer o nosso segundo ponto baixo. E após o ponto alto triplo, nós vamos fazer o nosso terceiro ponto baixo. Então, ficamos aqui com 3 pontos baixos. Vamos fazer 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular esses 3 pontos altos e aqui o quarto ponto alto eu vou fazer e vou fechar o quadrado após os pontos altos. Então, são 2 correntes, eu vou colocar os 2 pontos altos e copiar o nosso
ponto alto. Então, fechei um quadrado anterior aos pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui neste meio, eu vou copiar um quadrado. Então, eu vou copiar este quadrado do meio. Novamente, vou fazer aqui o mesmo que eu fiz aqui. Então, vou fechar este quadrado anterior aos pontos altos, vou fazer aqui os dois pontos altos nas duas correntes e copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Feito isto, aqui nós fizemos 5 correntes, agora vamos fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá, próximo ao ponto alto triplo, aqui eu vou fazer um ponto baixo antes do ponto alto triplo. No ponto alto triplo, eu vou fazer mais um ponto baixo. E após o ponto alto triplo, mais um ponto baixo. Ficamos com 3 pontos baixos. Vou fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular os 3 pontos altos, copiar o quarto ponto alto e fechar o quadrado após os pontos altos. Então, 2 pontos altos na corrente e copiar o nosso ponto alto já existente. Encerramos aqui mais uma carreira. Copiei o início aqui, que é a base. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 2 quadrados. Aqui, vamos copiar apenas um, fechar o quadrado antes dos pontos altos. Aqui, na carreira anterior, nós havíamos feito 5 correntes. Aqui, nós fizemos 6. Fizemos um ponto baixo antes do ponto alto triplo, um ponto baixo sobre o ponto alto triplo e um ponto baixo após o ponto alto triplo. Fizemos novamente 6 correntes, pulamos os 3 pontos altos, copiamos o quarto, fechamos o quadrado após os pontos altos. Copiamos aqui o quadrado do meio, fechamos um quadrado antes dos pontos altos, fizemos aqui da mesma forma, até aqui o final, que é a nossa base, e nós copiamos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui o início. Aí, aqui na carreira anterior, nós deixamos um quadrado aberto. Agora, nós vamos fechar este quadrado, que é o quadrado anterior aos pontos altos. Então, eu vou fechar este quadrado com os 2 pontos altos e copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Feito isto, nessa carreira nós fizemos 5 correntes, nessa 6, agora vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, vou pular os pontos altos, pular as correntes e aqui próximo aos pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo antes dos pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior, em 3 pontos baixos, nós vamos copiar os 3 pontos baixos. E vamos fazer um ponto baixo após os pontos baixos. Então, na carreira anterior eram 3 pontos baixos, aqui ficamos com 5 pontos baixos. Copiamos o já existente, colocamos um ponto baixo antes dos pontos baixos e um ponto baixo após os pontos baixos. Vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, vamos pular os 3 pontos altos, copiar aqui o quarto ponto alto, fechar o quadrado que nós havíamos deixado na carreira anterior aberto. Nós só copiamos o quadrado do meio. Nesta carreira, nós vamos fechar este quadrado. Então, vamos fechar o quadrado central. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer nos outros 3 gráficos. Então, eu fiz aqui. Então, agora, vamos repetir aqui novamente as 7 correntes. São estas 7 correntes. Nessa carreira, nós fizemos 5, nessa 6. Agora, vamos fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vamos lá, próximo aos pontos baixos, vou fazer um ponto baixo antes dos pontos baixos e copiar os 3 pontos baixos da carreira anterior. 1, 2, 3 pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo após os pontos baixos. Então, nesta carreira, ficamos com 5 pontos baixos. Vou novamente fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes.
Vou pular os 3 pontos altos, copiar o quarto ponto alto. Novamente, fechar o quadrado do meio. A nossa carreira vai ficar desta forma. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Encerramos aqui mais uma carreira. Copiamos aqui a nossa base na lateral. Na carreira anterior, tinha ficado um quadrado aberto. Aqui nós vamos fechar este quadrado. Aí, aqui nós fizemos 7 correntes. A cada carreira, nós fomos aumentando uma corrente. Aqui nós fizemos 5, 6, 7 correntes. Aqui neste meio, nós fizemos um ponto baixo antes dos pontos baixos já existente na carreira anterior e copiamos os 3 pontos baixos já existente, fizemos um ponto baixo após os pontos baixos. Então, na carreira anterior, nós havíamos feito 3 pontos baixos. Aqui nós ficamos com 5. Fizemos um antes, um depois e copiamos os pontos baixos já existentes. Fizemos 7 correntes, fechamos o quadrado do meio. Fizemos assim até a outra ponta. Então, ficou desta forma. Até esta carreira, nós fechamos este triângulo. Agora, nós vamos abrir o triângulo novamente. Automaticamente, nós vamos fechar esta rede. Aqui, nós abrimos esta rede, vamos colocar assim, esta rede. Agora, nós vamos fechar esta rede e abrir o triângulo. Então, essa carreira é como se fosse a nossa carreira central. Agora, eu vou voltar às carreiras. Então, a próxima carreira, nós vamos fazer esta nossa carreira de 6 correntes. Esta é de 7. Esta aqui é a nossa carreira central. Agora, eu vou voltar às carreiras. Então, agora eu vou fazer a carreira de 6 correntes. Depois, eu vou fazer a carreira de 5 correntes, até chegar no ponto alto triplo novamente. Então, copiei aqui os pontos altos do início e o quadrado. Aí, agora, nós vamos fazer esta nossa carreira. Então, nós vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. É este quadrado aqui. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o terceiro ponto alto. Então, eu abri este quadrado. Agora, eu vou fazer estes pontos altos aqui nesta corrente. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, vou fazer aqui na corrente mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos no total de 4 pontos altos. São estes pontos altos desta carreira. Agora, nesta carreira aqui, nós havíamos feito 6 correntes. Vamos repetir as 6 correntes aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, chegamos aqui nos pontos baixos. Eu vou pular este ponto alto, primeiro ponto alto, vou copiar o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto. Então, aqui nós voltamos a ter os 3 pontos baixos que fizemos nesta carreira. Então, voltamos a ter os 3 pontos baixos. Vamos pular o primeiro e o último. Então, fizemos aqui os 3 pontos baixos, vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pular o último ponto baixo, pular as correntes, e aqui próximo aos pontos altos, antes dos pontos altos, nesta corrente grande, nós vamos fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. E copiar o nosso primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, ficamos aqui num total de 4 pontos altos. São estes pontos altos aqui desta carreira. Vou abrir aqui um quadrado em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar aqui o terceiro ponto alto. Aí, chegamos novamente nas 7 correntes. Fiz aqui um ponto alto, vou fazer na corrente os 3 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4, porque nós fizemos o primeiro aqui no último ponto alto de grupo de pontos altos. Aqui, nós vamos voltar a fazer as 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes.
Vamos lá nos pontos baixos. Aqui na carreira anterior, nós fizemos 5 pontos baixos. Então, nós vamos pular o primeiro e o último. Vamos voltar a ter os 3 pontos baixos desta carreira. Vou pular o primeiro ponto baixo, vou copiar o segundo, o terceiro e o quarto ponto baixo. Copiei os pontos baixos só do meio. Pulei o primeiro e vou pular o último. Vou fazer 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, pular o ponto baixo e alguma dessas correntes. Chegamos novamente aqui antes dos pontos altos. Eu vou colocar aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto. Então, essa nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira encerrada. Encerramos aqui mais uma carreira. Então, eu copiei os pontos altos, abri o quadrado. Como eu falei, nós íamos copiar esta carreira. Então, aqui é um quadrado no início, eu abri o quadrado. Aí, copiei. Aí, abri o quadrado aqui de 2 correntes. Copiei o último ponto alto aqui do grupo de pontos altos. Aqui na corrente, nessa corrente grande, nós colocamos 3 pontos altos. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Como nós estamos fazendo esta carreira é de 6 correntes, vamos repetir as 6 correntes aqui. Esta carreira é de 3 pontos baixos. Então, nós vamos fazer os 3 pontos baixos aqui. Pular um ponto baixo em uma ponta e pular um ponto baixo na outra. Então, voltamos a ter os 3 pontos baixos. Vamos fazer as 6 correntes e aqui na corrente, nas 7 correntes, vamos fazer os 3 pontos altos aqui na ponta. Copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. E aqui em cima destes pontos altos, abrir um quadrado. Novamente, copiar o último ponto alto, fazer os 3 pontos altos em cima das 7 correntes. Fazer 6 correntes, porque são estas 6 correntes. Copiar no meio, só os pontos baixos do meio, os 3 pontos baixos. E vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Observem que aqui nós já vamos abrir o nosso triângulo, automaticamente estamos fechando aqui a nossa rede. Agora, vamos para a nossa carreira, que nós vamos fazer 5 correntes, esta carreira aqui. Então, copiei o início. Vou copiar este quadrado, então, vou fazer aqui as 2 correntes e copiar aqui o ponto alto. Esta carreira que nós vamos fazer é esta aqui de 2 quadrados no início. Então, eu vou abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o último ponto alto. Vamos fazer 3 pontos altos aqui em cima das correntes. É esta carreira aqui que nós estamos fazendo. Então, vou fazer aqui os 3 pontos altos. E nós vamos ficar com 4 pontos altos. Então, 2, 3 pontos altos. Com o primeiro ponto alto aqui que nós copiamos, ficamos com 4 pontos altos. A carreira que nós vamos fazer é esta de 5 correntes. Então, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer o ponto alto triplo, que é este ponto alto aqui. Então, vamos fazer aqui 3 laçadas na agulha. E aqui nós fizemos 3 pontos baixos. Nós vamos no ponto baixo do meio. Vamos pular o primeiro e vamos no ponto baixo do meio. Vou laçar a minha linha e vou tirando de 2 em 2 argolas. Laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar mais 2, laçar mais 2 e, por fim, as últimas 2. Fizemos aqui o nosso ponto alto triplo. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Chegando aqui na outra ponta, eu vou fazer os 3 pontos altos aqui na corrente. Então, 1, 2, 3 pontos altos e copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Vou abrir um quadrado em cima dos pontos altos, são 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Vou copiar o quadrado do meio. Vou abrir um quadrado em cima dos próximos pontos altos.
E agora, novamente, chegamos nesta corrente grande. Aqui eu vou fazer os 3 pontos altos na corrente. Vamos ficar com 4, porque nós copiamos o último ponto alto do grupo de pontos altos da carreira anterior. Então, eu fiz aqui, copiei o último ponto alto, fiz 2, vou completar agora o terceiro ponto alto. Novamente, vamos fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer o ponto alto triplo. Então, vou dar uma laçada, 2, 3 laçadas na agulha. Vou pular o primeiro ponto baixo, no ponto baixo do meio, vou fazer o meu ponto alto triplo. Vou puxar a minha linha, vou laçar a linha, tirar 2 argolas, laçar, tirar mais 2, laçar, tirar mais 2, laçar, tirar as últimas 2. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou lá, próximo aos pontos altos, vou fazer 3 pontos altos aqui na corrente. 1, 2, 3 pontos altos. E vou copiar o meu primeiro ponto alto. Então, ficamos aqui com 4 pontos altos. Vou abrir um quadrado em cima desses pontos altos, copiar este quadrado, abrir um quadrado em cima desses pontos altos. Vou fazer assim até o final da minha carreira, vai ficar desta forma. Encerrei esta carreira, copiei aqui os pontos altos. Como nós estamos fazendo esta carreira de 5 correntes e o ponto alto triplo, aqui são 2 quadrados. Eu vou copiar este quadrado já existente e abrir um quadrado em cima dos pontos altos. Fazer o nosso ponto alto em cima das correntes, 4, porque nós vamos copiar o último do grupo de pontos altos. Aí, aqui, esta carreira de ponto alto triplo. Aqui, nós fizemos 5 correntes, aqui nós repetimos as 5. Aqui, nós repetimos as 5 correntes, fizemos o nosso ponto alto triplo no ponto baixo do meio. Aqui na carreira anterior, nós estávamos com 3 pontos baixos. Então, nós vamos pular o primeiro e o terceiro. Vou fazer no ponto baixo do meio. 5 correntes, fiz os 3 pontos altos na corrente, copiei o primeiro ponto alto. Aqui, em cima dos pontos altos, eu abri um quadrado, copiei o quadrado já existente, e abri um quadrado em cima dos pontos altos. E continuei fazendo da mesma forma. Então, copiei aqui o primeiro ponto alto. Então, copiei aqui o último ponto alto do grupo de pontos altos. Na corrente, eu fiz 3 pontos altos, ficamos com 4. Fiz 5 correntes, o ponto alto triplo, no ponto baixo do meio, 5 correntes. E fiz assim até o final da nossa carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Copiei aqui o início, aí vamos copiar os 2 quadrados. Vou fazer 2 correntes, copiar um quadrado, copiar o segundo quadrado. Vou abrir um quadrado aqui em cima desses pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3, ficando assim com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes. Fiz aqui as 2 correntes. Vou pular o restante das correntes, o ponto alto triplo e aqui, próximo aos pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer os 3 pontos altos. Então, vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Vou copiar o primeiro ponto alto. Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Então, são 2 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Abri um quadrado em cima destes pontos altos, vou copiar os quadrados da carreira anterior. Então, copiar o primeiro quadrado, copiar o segundo quadrado, copiar o terceiro quadrado da carreira anterior e abrir um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, aqui neste meio ficou desta forma. Agora, eu vou fazer aqui mais os 3 pontos altos para completar os 4. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou lá do outro lado, próximo aos pontos altos, vou fazer aqui 3 pontos altos. 1,
2, 3 pontos altos. E copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, esta nossa carreira vai ficar desta forma. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Mais uma carreira encerrada. Copiei os pontos altos, copiei os 2 quadrados da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Aqui nas correntes, copiei aqui o último ponto alto do grupo de pontos altos, fiz 3 pontos altos. Então, ficamos com 4 pontos altos. Fiz 2 correntes, do outro lado, fiz os 3 pontos altos e copiei o primeiro ponto alto. Abri um quadrado em cima dos pontos altos, copiei os quadrados já existentes, abri um quadrado em cima dos pontos altos. Então, nós fizemos assim até o final da nossa carreira. Essa carreira que nós fizemos é a nossa segunda carreira do nosso gráfico. Então, esta carreira é esta carreira. Agora, para fechar o nosso gráfico, eu vou fazer a nossa primeira carreira. Então, essa nossa próxima carreira, nós vamos copiar aqui este início, copiar os 3 quadrados da carreira anterior. Vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer 2 correntes, copiar aqui o último ponto alto. Aqui, nesta corrente, nós vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2, porque são 2 correntes. Então, nós vamos fazer 2 pontos altos. Copiar o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, são 2 correntes, então, são 2 pontos altos, eu fiz 2 correntes. Vou copiar os quadrados da carreira anterior, já existente, somente copiar os quadrados. Vou copiar aqui os quadrados. Então, somente copiei os quadrados da carreira anterior. Feito isto, eu vou abrir aqui em cima dos pontos altos um quadrado. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o quarto ponto alto. Então, este quadrado do meio aqui eu vou fechar. Então, eu vou fazer aqui os 2 pontos altos, porque são 2 correntes, então, eu vou fazer 2 pontos altos. E copiar o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos do outro lado. Então, assim vai ficar esta nossa carreira. Nós vamos voltar a fazer a primeira carreira. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui mais uma carreira. Então, essa carreira que nós fizemos é a nossa primeira carreira. Então, aqui nós repetimos a nossa primeira carreira, fechamos o nosso gráfico. Então, eu copiei aqui os pontos altos do início, copiei os 3 quadrados, abri um quadrado em cima destes pontos altos. Este quadrado do meio, que nós havíamos deixado aberto, nós vamos fechar. Aí, copiamos os quadrados da carreira anterior e abrimos um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Então, aqui nós voltamos a ter 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O mesmo que nós tínhamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Fechamos o quadrado do meio com pontos altos, 7 quadrados, assim fizemos até o final da nossa carreira. Então, esta nossa carreira é a nossa primeira carreira. Nós fechamos aqui essa parte rede, de ponto rede, vamos falar assim, uma teia, fechamos essa parte da teia e abrimos o triângulo. Aqui, nas próximas carreiras, nós vamos continuar abrindo e fechando os triângulos e abrindo e fechando essa parte da teia. Agora, nós só vamos repetir. O nosso gráfico tem um total de 9 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Então, nós vamos fazendo de 9 em 9 carreiras. Eu vou adiantar mais uma parte dessa e trago para mostrar para vocês. Já quero pedir desculpa para vocês que o meu vizinho ligou o som. Caso vocês ouçam, desconsiderem. Então, como prometido, eu já adiantei aqui mais uma vez o nosso gráfico. Então, apenas eu copiei o mesmo que eu tinha feito aqui. Nós encerramos nesta carreira, que é a nossa primeira carreira. Depois, eu fiz a segunda carreira, aí a terceira, a quarta e a quinta carreira. Depois, fui voltando. Eu fiz essa carreira, esta e encerrei com a nossa primeira carreira.
que também é primeira e, logicamente, última carreira, que aqui nós já vamos iniciar novamente o gráfico. Eu tentei explicar o máximo que eu pude, espero que vocês tenham entendido, mas eu vou deixar aqui em algum canto da tela o gráfico, caso vocês tenham alguma dúvida, aí vocês tirem um print do gráfico e acompanhem por lá, e vocês vão sanar todas as dúvidas de vocês. Eu achei muito lindo este gráfico, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Espero que vocês também gostem. Inclusive, tem muitas pessoas que perguntam se for fazer mais largo, quanto de corrente que faz. Pelo gráfico dá para vocês saberem, porque o gráfico tá marcado a base de aumento. Então, vocês podem contar ali pelo gráfico as correntes e aumentar. Eu não sei porque eu não fiz maior, eu só fiz nesta largura. Então, agora eu vou continuar fazendo, repetindo o gráfico até o tamanho da minha mesa. Quando chegar no tamanho que para a minha mesa for o suficiente, eu trago para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Quando eu trouxer, já vou trazer com a última carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou continuar copiando os gráficos, fazer a última carreira de pontos altos. E quando for fazer a última carreira por toda a volta, eu trago para fazermos juntos. Como prometido, eu já adiantei o caminho de mesa. Fiz no comprimento, que para minha mesa é o suficiente, mas lógico que vocês vão continuar fazendo até o tamanho desejado, até o tamanho que para a mesa de vocês ou para a encomenda que vocês estiver num tamanho bom. É somente ir repetindo. E já trouxe com a última carreira, que é a nossa carreira de pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e encerramos aqui esta etapa com uma carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Para a última carreira do nosso caminho de mesa, eu vou fazer uma carreira de 3 pontos altos tombados. Então, vou subir aqui com 3 correntes, 2, 3. Aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, vamos fazer 2 pontos altos, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Aí, eu vou aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Vamos fazer novamente, vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 2 pontos altos. Vou pular um espaço, esse espaço aqui eu vou pular, vou no próximo espaço e vou fazer um ponto baixíssimo. Novamente, 3 correntes, 2, 3, no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, vou pular este próximo espaço, no outro espaço eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer assim, esta carreira de 3 pontos altos tombados por toda a volta do nosso caminho de mesa. Até aqui em cima dos pontos altos também eu vou fazer esta mesma carreira, será uma carreira única. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago com o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já fiz aqui por toda a volta do caminho de mesa, esta carreira de 3 pontos altos tombados. Encerrei, cortei o meu fio e escondi por entre as linhas. Assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!